A paz do Senhor, vamos aí mais uma aula da nossa comunidade, a Bíblia Sem Mistérios. Nós vamos agora para o capítulo 25, né, onde nós vamos aprender algumas coisas importantes, né, que é o nascimento ou melhor, a primogenitura, né, a questão da primogenitura com Isaac, com Jacó e Esaú. E nós vamos também, aqui, a primeira parte é sobre a morte de Abraão, a geração, o novo casamento de Abraão, que tem algumas curiosidades interessantes. Inclusive, eu vou ter que complementar aqui com o vídeo que eu tenho no YouTube, algumas informações que são muito pertinentes e que a gente vai deixar o aprofundamento aqui para vocês, que é uma questão maravilhosa, uma questão fantástica sobre a nova esposa de Abraão, né? Você vai ver nesse texto que Abraão casa de novo e que Abraão, dessa forma, além de se casar de novo, ele tem mais filhos, né? Mas mesmo assim ele mantém a situação, a promessa dele em cima de Isaac, como Isaac sendo o filho da promessa. Mas, sem mais delongas, vamos para o texto para que a gente possa fazer uma aula agradável e não muito longa, né? mas que a gente possa aprender tudo dentro de uma didática boa. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o texto para que a gente possa compartilhar. Se você está ouvindo um barulhinho do tucu aqui do lado, é um cafezinho que eu estou preparando para que a gente possa dar essa aula de uma maneira mais agradável. Vamos lá, Gênesis 25, então, como a gente tem feito, aqui é o Kaf Rei 25, né? Kaf Rei Bereshit, que é o que significa Gênesis, capítulo 25. Versículo 1 diz assim: E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz a Zinran, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Joquizã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim, Leumi, e os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura no Gênesis. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra de Gênesis, para a terra oriental. Pronto, vamos concluir aqui e vamos fazer aqui agora uma reflexão em cima desses primeiros 6 versículos que nós lemos, que são versículos que têm muita coisa a dizer, amados, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente observa é o seguinte, é que Sara morreu e Abraão não ficou sozinho, né? Abraão era 20 anos mais velho do que Sara. E ainda assim, ele casou de novo. Então, se Sara morreu com 125, ele tinha aqui 145 anos de idade. E ele disse que ele tomou uma nova mulher. Só que existe hoje uma discussão, e é justamente sobre isso que você depois vai ter um vídeo aqui ainda nessa área de membros, onde você vai ver mais aprofundadamente acerca dessa discussão de quem era essa mulher. Primeiro que o nome dessa mulher, Quetura, ou Queturá, né, no hebraico, certo? Significa incenso, né, Ketoret, que é a palavra incenso no hebraico. Essa palavra incenso se referia que é uma mulher extremamente bondosa, né? uma mulher extremamente doce e agradável. Só que essa mulher, eu acho que eu falei no vídeo passado, quando eu falei sobre Ismael, que Ismael foi ao poço para buscar Agar, existe uma discussão com base muito sólida, né, de que essa mulher era Agar, de que Quetura é a mesma Agar, cujo nome foi mudado por causa dos seus bons atos, né, por causa das suas boas ações. Então, não é que Abraão tinha tido uma nova esposa, não, ele resgatou aquela esposa que ele tinha. Tem alguns estudiosos que discordam dessa teoria e tem outros que concordam. Os que discordam vão fundamentados no fato de que existe essa palavra embaixo de que Abraão teve de concubinas, né? O filho das concubinas, e que
e que Agar, então, ou Quetura, não era uma concubina, porque a Bíblia fala que ele tomou uma mulher. Então, ele, de fato, se casou com, com essa mulher, né? E o fato de haver essa interpretação também em cima de Queturá, de que ela foi, de que ela era Agar, por que ela tinha o nome mudado de Agar para Quetura, também cai por terra a partir do momento em que se nota, se percebe que a Sarai virou Sara e que Abrão virou Abraão. Então, nada impede também de Agar ter virado Quetura, né? Então, é algo que é discutível, né? Algo que é realmente argumentável sob o ponto de vista do ensino. Agora, a sustentação bíblica onde exista uma direção direta, não há. Não há. Porém, os estudiosos mais antigos, eles determinam isso e a gente vê com muita frequência na Bíblia. Nós podemos ver, por exemplo, o nome de Josué, né, que era Oséias, passou a ser Josué. Nós vemos também, por exemplo, o próprio nome de Saulo para Paulo, o próprio nome de Simão para Pedro. Então, existem assim, muitas sustentações de mudança de nome na Bíblia. Então, essa passagem é uma passagem que não tem uma resposta clara, mas que existe um forte indício de que Quetura seja Agar, de que Quetura seja Agar, a própria Quetura seja a mesma Agar. Bom, a partir desse detalhe, o que nós vamos ver nos versículos seguintes é justamente a geração de Abraão, né? Então, são os chefes das próximas famílias que nós vamos acabar, de alguma forma, ouvindo falar sobre elas na Bíblia. Então, você vai ter aí nomes conhecidos, nós vamos ver ainda, por exemplo, ele fala aqui, Zirã, Joxã, Medã, Midian. Lembrar que, por exemplo, a esposa de Moisés era uma midianita, né, filha de Jetro, né, Zisbac, Suá. Então, aqui você vê que há uma origem para todas as famílias na Bíblia. Então, se a gente lê o texto com cuidado, nós vamos ver que, às vezes, o que é tido, o que é dado como um casamento, no caso de Abraão, por exemplo, que foi um caso de um problema, de Abraão não, de Moisés, foi um caso de um problema dele com a irmã sobre o clã, você vê que eles também são filhos de Abraão, são de origem abrâmica, apesar de não estar dentro da promessa de Isaac de ser filho da promessa, porque a exigência, o cuidado que os israelitas sempre tiveram de manter essa linhagem era justamente ser de origem de Isaac, né? Então, mas a gente vai observando na Bíblia que há um encontro dessas famílias e a gente passa a descobrir qual é a origem de cada uma delas, né? Agora, o versículo 5, a Bíblia diz assim, no versículo 5, que Abraão deu tudo o que tinha para Isaac, né? Então, Abraão, no versículo 5, eu não li esse versículo, né? Então eu vou ler aqui esse versículo, eu não fiz o slide dele, mas Abraão, no versículo 5, diz assim, deu Abraão tudo que era dele para Isaac. Então, tudo que era de Abraão, toda a herança, toda a bênção de Abraão estava focada em Isaac. O legado dele estava focado em Isaac. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. Deus havia feito, ou criou, ou chamou Abraão para que, né, em cima de Isaac fosse gerada a nação, que é a nação de Israel hoje, que é a nação de Israel hoje. Então, em cima de Isaac, a promessa se concluía. E aí, quando ele fala aí aos filhos das concubinas, que eram de Abraão, Abraão deu presentes, e ao filho e enviou, né, depois eles para o oeste, né, mandou para o oeste não, para o leste, para o oriente, mandou que eles fossem viver em outras regiões e foi por isso que eles cresceram depois e se encontraram no futuro, né? Então ele despediu-os do seu filho Isaque, ou seja, segue a sua vida adiante, que nós vamos dar continuidade aqui ao propósito de Deus, né? Então mas ele não despediu assim de qualquer jeito. Como Abraão era muito rico, deu presentes para todos eles,
né? E a Bíblia deixa claro que a promessa realmente era fundamentada exclusivamente em Abraão, né? Então essa palavra fica deixa um pouco no ar essa questão das concubinas, apesar de ter escrito aqui concubinas, porque não se fala em outras concubinas na história de Abraão, a não ser Agar e Quetura, sendo que Agar e Quetura são identificadas por muitos estudiosos como sendo a mesma mulher, como sendo a mesma pessoa, certo? Vamos agora voltar para o texto bíblico, vamos ler novamente o que está escrito lá nas passagens seguintes, para a gente aprofundar ainda mais agora o estudo, né? Então vamos lá. Aí o versículo 7 diz assim, do 7 ao 10, estes são, pois, os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias. E foi congregado ao seu povo, Isaque e Ismael, seus filhos. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali ele sepultado, Abraão, Sara e sua mulher, no Gênesis, né? Então, vamos agora para fazer um pequeno comentário sobre esse texto, porque nós vimos uma coisa interessante, que foi que Abraão havia despedido todos os filhos, mas nós vimos ali que Ismael estava presente. Na verdade, Ismael ele morava a uma certa... Ele não se afastou completamente de Abraão. Em várias passagens da Bíblia, nós vemos que Ismael está presente mesmo com Isaac, e ainda com Sara em vida, certo? Ainda acontecia isso, né? Essa teoria de que Quentura era a mesma H, é sustentada também pela passagem passada, quando vê que Ismael foi ao poço para fazer algo após a morte de Sara, e esse ir ao poço é justamente buscar H, ou buscar Quetura, que foi o que aconteceu logo o casamento entre os dois novamente, né? Mas aí você vê que Abraão, depois que despediu os filhos, certo? Ele viveu 175 anos. Mas quando ele morre, depois que ele morre, a Bíblia diz que somente Isaac e Ismael se voltaram para enterrar Abraão, né? E voltaram para enterrar Abraão. E a Bíblia diz que eles enterraram onde? Onde é que eles enterraram? Eles enterraram na caverna de Macpela, né? Que foi aquela caverna que ele fez questão de pagar 400 ciclos de prata para os filhos de Het. Eu estou me acostumando a falar em hebraico, então preste atenção nisso. Inclusive, nós temos um treinamento de hebraico muito bom, que vai ficar disponível a qualquer momento. A depender do dia que você esteja vendo esse vídeo, é possível que já esteja disponível, né? Então, os filhos de Het, né, eles foram enterrados... Abraão foi enterrado lá na caverna de Macpelá, certo? Aonde os estudiosos dizem também que está enterrado Adão e Eva, né? Dizem que Adão e Eva também estão enterrados lá. E por isso Abraão fez tanta questão dessa caverna de Macpelá. Por isso ele fez tanta... Ele não abriu mão de pagar o preço, né? Vamos lá, vamos passar para os versículos seguintes agora. Tem mais coisa aí para a gente aprender, né? Tem mais coisa para a gente aprender. Glória a Deus. Vamos aprender aí. O versículo seguinte diz o seguinte: e aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou... Não, peraí, deixa eu só compartilhar a tela primeiro, né? Estou fazendo aqui sem compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá.
E depois aconteceu da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto ao poço de Beer Lai Roi. Então aqui está o Isaac, né, onde ele já habitava. Nós vamos ver agora aqui onde é que ele estava morando. Então Isaac estava morando no próximo ao poço. A ideia dele, e era um poço que pertencia a ele, né? Vamos ver aqui o que é que aconteceu. E esse poço, Beel Lai Roi, né? Só um minutinho. Beel Lai Roi é um local, certo? Aonde Isaac estava morando. Vamos continuar o texto, porque aqui não tem nenhum detalhe importante. Desculpem. E aí você vê a partir do versículo 12, certo? Que você tem a geração de Ismael, serva de Sara, a egípcia, deu para Abrão, né? Vamos ler aqui o que é que está dizendo. E esta, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, a egípcia, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Kedab, Deel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Kedemar, e esses são os filhos de Ismael. Esses são os nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E esses são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou, morrendo, e foi congregado ao seu povo. Aqui mais falando sobre Ismael, né? Falando como todos os seus filhos e como ele acabou morrendo. Então, toda a geração de Ismael você vai encontrar aqui nesse texto. Você vai encontrar aqui alguns detalhes, certo, sobre essa genealogia. É basicamente que você pode observar o seguinte: depois você vai ouvir falar nessas cidades. Ao longo das narrativas bíblicas, nós ouvimos falar dessa cidade. E por que é importante a gente falar sobre essas gerações? Por que a Bíblia faz questão de falar sobre essas gerações? Justamente pelo fato de que, através dessas gerações, é que a história é contada, porque são essas gerações que se transformam em cidades, né? Então, são essas gerações que dão nomes às cidades. O versículo 16 diz isso, que eram os filhos de Ismael, esses eram o nome de suas vilas e cidades muradas. Ou seja, quando você descobre o nome de alguém, você sabe que aquela cidade, naquela época, hoje em dia já não obedece tanto a esse critério, se referia justamente às pessoas daquela cidade, né? Então, aqui fala que Ismael viveu 137 anos e morreu, e a Bíblia fala que ele se reuniu ao seu povo, né? E agora, por que foi importante que ele tenha se enumerado os nomes, a idade dele, né? A idade dele. Porque muitos incidentes aconteceram ao longo da vida de Ismael, e aqui a Bíblia relata a quantidade de anos para se referir ao fato dele ter tido uma vida relativamente farta. É menor do que a do seu pai, é verdade, mas foi uma vida que também teve um significado importante para a narrativa da palavra de Deus. Vamos continuar aqui a leitura do texto, para a gente vencer que esse capítulo tem muita coisa boa ainda. Vamos lá. Versículo... que ainda fala sobre habitaram desde a vila até sua frente daqui, ainda fala da mesma passagem, né? Do Egito, com que vai à Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Aqui é onde ele foi enterrado. E o versículo seguinte fala agora sobre Isaac. E depois tem um vídeo que eu vou gravar aqui sobre essa palavra arameu, porque ela tem uma importância muito grande, né? Então, essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, filho de Padã-Arã, irmão de Labão, o arameu. Aqui esse termo arameu, ele se refere à origem, inclusive, do próprio aramaico. A gente vai fazer um vídeo lá, vai estar no YouTube, pode ser que eu coloque no apoio aqui,
né? Mas assim, muito legal essas informações, né? Essas informações porque a gente sabe a origem, por exemplo, da escritura, da escrita da Bíblia, que foi escrita não só em hebraico, mas também em aramaico. E a gente vê aí a origem do aramaico, né? Vamos agora para mais uma porção da palavra de Deus, né? Essa foi a porção versículo 19 e 20. E agora, aqui, certo, 40 anos, tudo beleza. Filho de Betuel, vamos agora para a parte seguinte. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu suas orações e Rebeca concebeu. Pronto. Esse aqui é um texto legal para a gente tratar um pouquinho, porque fala justamente do momento em que Rebeca concebe, né? Rebeca concebe. Você vê que ele, quando casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. Imagine só um homem com 40 anos, solteiro e virgem, né? E virgem, ele era virgem. Então, que coisa interessante isso aí, né? Como é a cultura da época e como é a manutenção de princípios, de valores que eles tinham guardados na época. Hoje em dia, com 20 anos de idade, com 15 anos de idade, as pessoas já estão procurando fazer as coisas que não deveriam fazer, né? Mas aqui está, e aqui ele cita, e aqui a Bíblia fala que ele, a versão no hebraico sobre essa oração, diz que Isaac implorou diante de Deus e na frente da sua esposa, né? Então, a oração que Isaac fez não foi uma oração simples, foi uma oração na frente de sua esposa. A Bíblia fala aqui, ó, orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, mas o texto da palavra não é bem em frente. Na verdade, eles oraram um em frente ao outro. Essa é a ideia que dá no hebraico, que os dois se ajoelharam frente a frente e começaram a orar, né? Então, eles começaram a orar pedindo, né, a Deus por um filho, porque ele já em idade avançada, já tinha mais de 40 anos, apesar de se comparar com Abraão, ainda era criança, né? Mas já passava por tudo isso, e aí ele pediu um filho e Deus aceitou a sua prece. E aí a Bíblia fala que aí começa, né, a grande saga de Jacó, Esaú e Jacó na primeira parte do texto, e depois nós vamos ver que Jacó se destaca e assim por diante, né? Vamos ver no texto para que a gente vá no passo a passo. Então, o versículo diz assim, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, porque eu sou assim. E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Aqui é uma palavra profética, já que Deus já está dando aqui para Rebeca, né? Porque a luta, eu acho que o ventre dela, ela se incomodava, porque devia acontecer uma verdadeira batalha ali dentro, né? A ponto de Rebeca de se dirigir a Deus e a palavra que tem mais próximo no hebraico, né? Que tem lá escrito se for assim, por que logo eu? Né? No texto, na nossa tradução está escrito assim, ó, na nossa tradução, que nós lemos, diz assim, se é assim, por que sou eu assim? Né? Na versão mais próxima do hebraico se é assim, por que logo eu? Ou seja, por que eu, Senhor? Por que comigo está acontecendo? Por que a dor da gravidez é tão grande? Certamente isso se referia ao sofrimento que ela estava passando com aquela gravidez. E aí, o porquê é porque ela desejou tanto engravidar e essa gravidez estava gerando esse sofrimento para ela. E aí Deus responde, olha, 2 nações estão se formando no seu útero. 2 reinos de suas entranhas vão se separar e um reino será mais forte que o outro. E o mais velho vai ser, quando ele fala que o maior servirá ao menor, ele está dizendo que o mais velho servirá ao caçula.
né? Então, essa já era uma palavra profética que o Senhor estava falando para Rebeca, de que Jacó se sobressairia a Esaú. E nós vamos ver que isso já acontece já nas próximas linhas dessa palavra. Vamos continuar o texto que diz assim, ó, e cumpridos os seus dias para dar à luz, eis que gêmeos veio do seu ventre, e saiu primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, e por isso chamaram o seu nome de Esaú. Depois saiu o irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome de Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Você vê que a idade que eles tinham quando geravam os filhos é a idade que a maior parte das pessoas já está querendo se aposentar, né? E a gente sabe que a maior parte da nossa vida que nós trabalhamos é justamente para sustentar os filhos. E eles não começavam a trabalhar depois de velho, né? Então, completou os dias de gravidez e nasceram gêmeos, e um saiu avermelhado, por isso que o seu nome era Esaú, né? Esav, em hebraico, né? Porque ele tinha um corpo peludo e ruivo. Né? Esse nascimento dele, né? essa cor que ele nasceu, esse tipo de cabelo, é uma indicação de que sua vida seria uma vida de derramamento de sangue, né? Seria uma vida de batalha, de guerra o tempo todo, né? Então, essa palavra, Esav, significa totalmente desenvolvido com cabelos. Então, ele nasceu como se já tivesse assim, mais anos de vida de tanto cabelo que ele tinha. Certo? E o seu irmão Jacó, a Bíblia diz que a sua mão segurava no calcanhar, né? E por isso o seu nome foi chamado de Jacó. Essa palavra Jacó, as pessoas falam que é suplantador, né? Mas, na verdade, não é também nem suplantador e nem enganador. Essa palavra tem outro significado. Essa palavra significa aquele que não quer ficar para trás. Seria, assim, o nome mais apropriado. Né? E por que isso? Justamente porque ele nasceu segurando, né, o calcanhar de Esaú. Ele não queria ficar para trás, e a gente vai ver ao longo dessa história, ainda nesse capítulo, como isso se cumpre. Porque os nomes judaicos, eles são muito importantes. Os nomes judaicos, eles têm relação com a vida das pessoas. E essa relação, nós já vimos isso em Isaac, né? Estamos vendo aqui agora o próprio Abraão, quando mudou o nome de Abrão para Abraão, e nós estamos vendo aqui agora que Jacó e Esaú foi a mesma coisa. Esaú recebeu o nome por causa das características físicas dele, e depois esse nome se relacionou com o fato dele ter uma vida sangrenta, né? Uma vida de batalha, de guerras o tempo todo, matando pessoas e assim por diante. E Jacó, essa palavra suplantador ou enganador, como é dito, na verdade, ela não se encaixa adequadamente para o termo bíblico. A palavra mais correta é aquele que não quer ficar para trás. Ou seja, ele não quer ficar para trás, não quer ser o segundo lugar de jeito nenhum. E a gente vê que na história de Jacó, isso é uma frequente. Volta e meia está sempre lutando para poder estar acima. Isso já começou a se figurar no seu caráter, na sua personalidade, desde o seu nascimento. Então, vamos continuar lendo o texto, porque esse texto é muito gostoso, né? E ele traz bastante riqueza de informação, né? Então, vamos lá. Aí, nós falamos aqui sobre o nascimento, e veja só agora o que é que acontece. Saiu o primeiro ruivo, todo com vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome de Esaú, nós já lemos isso, né? E depois saiu seu irmão, agarrado com a mão no calcanhar de Esaú, por isso chamou seu nome Isaac, né? Porque ele saiu com a mão grudada no calcanhar para não ficar para trás. E era Isaac da idade de 60, chamou Jacó, e era Isaac da idade de 60 anos quando gerou, né? E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, tá vendo? Então, isso aqui já é uma manifestação, uma característica do nome de Esaú.
perito em caça, então ele gostava de estar no campo, certo? Ele gostava de caçar, ele gostava de matar animais. Mas Jacó era um homem simples e habitando em tendas. Já Jacó era um homem mais voltado para o cuidado da administração do lar, para a administração da casa, dos negócios, propriamente dito. Era como se fosse um homem de escritório e o outro fosse um homem do chão da fábrica, se a gente fosse fazer uma relação hoje, se fosse da visão mais, digamos assim, de exército, né? Seriam os oficiais e os infantes, os da infantaria, os que vão para a guerra. Então, essas são as características. Mas aí vai chegando, nós já estamos chegando ao final desse capítulo, nós vamos ver aqui uma coisa interessante. Amava Isaac e Esaú, porque caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então, aqui nós vamos à preferência que os pais tinham um pelo outro. Vou dar uma paradinha aqui para ler alguma coisa que possa... É uma parte interessante. Essa preferência que Isaac tinha por Esaú era uma preferência pelas atividades, né? Era preferência porque era mais voltado para o que ele fazia, a identificação, né? Na palavra, o que a gente conta no versículo 27, que nós acabamos de ler, né? Nós estamos no 28, mas no 27 diz assim, ó, que Isaac era um homem simples habitando em tendas. A versão hebraica diz que ele era um homem saudável, né? E que Esaú era um homem de campo, ou de caça, que gostava de caçar. Então, um fala que um era um homem saudável, a tradução mais próxima do literal seria isso, que o outro era um homem de campo, homem de caça. Então, essas eram as justificativas para os seus nomes, inclusive. Mas a Bíblia fala que amava Isaac e Esaú, porque, olha só como é que tem, nós lemos o 28, e o 28 diz assim, ó, e o 28 diz assim, ó, que amava Isaac e Esaú porque a caça era de seu gosto. Mas a versão hebraica traz assim, ó, que amava Isaac e Esaú, pois a caça estava em sua boca, né? Não na boca de Esaú, porque estava em sua boca, porque o tempo todo Esaú trazia caça para ele. Isso vai justificar o que acontece no capítulo posterior, que a gente vai ver. Então, pois sempre uma caça estava em sua boca, ou seja, sempre Esaú estava trazendo a caça para Isaac comer, para Isaac participar, né? Então, por isso, se falava que a caça estava em sua boca, né? Então, nesse trecho, né? Nesse trecho a gente percebe porque essa palavra amava Isaac e Esaú. Então, Isaac sempre estava trazendo comida. Já a Rebeca gostava mais de Jacó, por quê? Porque Jacó estava ali, ó, próximo, né? Estava sempre próximo. Uma outra versão de entendimento para uma caça estava em sua boca, porque era dessa forma que Esaú conseguia, digamos assim, tá levando o pai na conversa, né? Levando o pai na conversa. Então, isso também é uma outra tradução, é uma outra forma que a gente tem de entender esse texto, essa passagem aí. Vamos voltar para o texto, que a gente agora vai para os últimos versículos, né? Que é um versículo importantíssimo, que muda toda a história da humanidade, né? Diz assim, ó, e Jacó cozer um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Disse Esaú, Jacó, deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom, né? Edom porque se chamou de vermelho, Edom é vermelho. E então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. O versículo, a passagem longa, até o versículo 34. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e um guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu, e assim desprezou
Esaú a sua primogenitura. Olha só o texto aqui, desprezou a sua primogenitura. Né? Por que é importante a gente dar uma parada aqui? Então vamos ler aqui agora. Primeiro na verdade, como é que Esaú estava cansado, porque ele já tinha caçado bastante, né? E ele estava realmente exausto, né? E aí a Bíblia diz que Esaú chegou lá, Jacó chegou lá e começou a fazer um guisado, e alguns dizem que é de lentilha, né? O texto só traz a palavra sopa. Lentilha se fala porque era um costume da época, mas a Bíblia fala lá do hebraico que traz a palavra sopa, né? A tradução mais próxima seria sopa, porque também não se afirma categoricamente, né? E aí o que acontece? Jacó, Esaú, quando viu, aí pediu um pouco daquela sopa vermelha, né? Coloca aqui em minha boca, me dá um pouquinho. A Bíblia fala, o texto fala, derrama-me, rogo do vermelho, né? Então, bota aqui minha boca. Era como essa palavra derrama-me era utilizada para alimentar animais, né? Então derrama ali a comida do bicho, né? Então o próprio Esaú se compara ali como um animal, certo? Como de engorda do camelo. Esse vermelho é aí que tem a referência à lentilha deste vermelho, porque é uma referência a uma sopa de lentilhas vermelhas, né? E assim, por que era aquela comida daquele jeito, né? Porque diz que a sopa de lentilha era um costume, de lentilhas vermelhas, era um costume das pessoas de servirem a lentilha para as pessoas enlutadas. Então, presume-se que esse fato estava acontecendo num período próximo, mais ou menos, à morte ainda não é bem isso, né? Já era uma presunção, né, do que ia acontecer no futuro, certo? Já entre Isaac e seus filhos. Perdão, eu acabei me atrapalhando um pouquinho aqui no estudo, porque eu estou querendo aprofundar isso aqui para vocês, porque que isso aqui é importante. Na verdade, é o seguinte, Isaac aí tinha 775 anos e Jacó já sabia que Isaac poderia a qualquer momento vir a falecer. Ele faleceu com 180 anos, certo? Essa sopa de lentilha era algo que era vendido, era costume comer justamente para os enlutados, né? Era um tipo que restaurava o ânimo, né? E foi, inclusive, até por isso que o próprio Esaú pediu a ele essa sopa, porque ele estava desgastado, estava cansado, né? E aí o que acontece? Jacó, espertamente, né, não queria ficar para trás, então diz lá para Esaú: vende-me, certo? Vende-me a sua primogenitura. Você lembra lá atrás eu disse para aqui o quê? Que o nome Jacó significa aquele que não quer ficar para trás, né? Então, a primogenitura era algo importante para eles, porque a primogenitura representava justamente o direito à bênção. O direito à bênção. Então, o primogênito era que tinha a bênção do pai, certo? A bênção do pai era primeiro para o filho primogênito. E o que é que Jacó estava de olho? Estava de olho nisso. Mas Esaú estava mais preocupado com o momento. Isso aqui é uma mensagem importante, porque muita gente, às vezes, olha só para o momento e abre mão de coisas importantes no presente, certo? Para satisfazer uma necessidade momentânea e abre mão de coisas importantes no futuro, certo? E quando o futuro vem, é que ele vai reclamar da sua perda. E aqui era exatamente o que aconteceu com Esaú, porque ele estava para morrer, né? Então, ele estava para morrer. Estando para morrer, ele estava preocupado, certo? Em matar a sua fome. E falar no versículo 32 exatamente isso, né? Ele fala exatamente isso no versículo 32, né?
que eis que eu estou pronto para morrer, para quem me servirá a primogenitura? Ou seja, morto, essa primogenitura não serve de nada. E Jacó aí tira uma palavra dele, que foi um contrato, né? Então, jura-me como dia, e jurou e vendeu sua primogenitura a Jacó, né? Então, Jacó deu a Esaú pão e a sopa de lentilhas, e com isso a Bíblia fala, irmãos, que Esaú desprezou a primogenitura. E aqui a gente encerra o capítulo 25 do livro de Gênesis, né? É justamente porque que isso muda a história da humanidade, porque a partir daí Jacó recebe o direito legal de todos os bens de Isaac. A gente vai ver isso logo adiante, nos próximos estudos, e esse direito legal confere também a ele outras coisas importantes, como a própria escolha de Deus, né? Mas Deus já havia previsto isso lá atrás, na gravidez de Rebeca, quando ele disse que o menor governará sobre o maior. Então, a gente vê como é que a Bíblia vai se cumprindo. Você viu também as origens, a genealogia, que é importantíssimo, porque lá na frente nós vamos ver que muitas das pessoas que se interpõem no caminho do povo de Deus também tiveram uma origem, e essa origem toda já foi revelada nesse texto. E assim a gente conclui essa aula de hoje. Que Deus abençoe. A próxima aula também vai ser muito boa. Alguns complementos no YouTube você vai encontrar. O máximo que eu puder trazer para cá, eu vou compartilhar aqui também, para que vocês também possam assistir, certo? E assistam, se vocês quiserem se inscrever no canal do YouTube. É interessante porque tem muita coisa fora a Bíblia Sem Mistérios que eu publico lá, alguns estudos, algumas pregações, orações diárias, tudo isso. É importante que a gente esteja sempre junto, tá bom? Então, que Deus abençoe e até a próxima aula.